No dia 13 de março de 1992, foi anunciada a morte da mãe dos pobres, deixando uma legião formada por milhares de órfãos inconsoláveis. Nos últimos dias antes da morte, o estado de saúde da freira, que sempre esteve comprometido pelos problemas pulmonares, se agravou, obrigando-a a se afastar das atividades. Entre uma convalescência e outra, ela continuava descumprindo as recomendações médicas e surpreendendo a todos com sua capacidade de recuperação. Ela tinha uma doença básica, uma doença pulmonar, entendeu? E essa doença pulmonar já acompanhava ela desde do início da vida adulta dela. Possivelmente um problema alérgico, alguma bactéria ou algum fungo que tenha dado no pulmão dela e deixou essa sequela. E essa sequela se mantinha agudizada, vez por outra, em uma forma de uma pneumonia. Cada vez que ela tinha uma pneumonia, mais ela diminuía a capacidade respiratória dela. E essas primeiras pneumonias eu acompanhei aqui de perto. Nessa época ela não tinha o nome que ela tinha hoje, nem de perto. Então eu acompanhava ela. Quando ela não se cuidava direito e não obedecia às ordens médicas, eu comecei a ficar com medo. Eu não sou pneumologista, eu sou cirurgião. Ela já era uma personagem famosa na Bahia. Então eu disse à família dela, da agora em diante eu não quero mais cuidar dela, vamos chamar um pneumologista para cuidar da sua doença. Então ela já tinha uma doença básica que foi se agudizando e foi levando ela a piorar vez por vez, cada vez mais. Nos últimos anos de vida, a importância do trabalho de Irmã Dulce já era reconhecida no mundo inteiro. Em 1988, o então presidente da República, José Sarney, chegou a indicá-la para receber o Prêmio Nobel da Paz. Toda vez que venho à Bahia, eu sinto que é meu dever visitar Irmã Dulce. Ela é um exemplo edificante para esse país inteiro, porque ela consegue fazer da sua fragilidade uma grande força. E isso para todos nós deve ser sempre inspiração. A gente sai daqui reconfortado. O Papa João Paulo II esteve no Hospital Santo Antônio para visitá-la quando ela já estava muito doente. O encontro de dois personagens destinados a ocupar um lugar entre os santos na devoção dos católicos. Por coincidência, o processo de beatificação dos dois foi concluído na mesma época. A visita do Papa foi uma das maiores emoções da vida de Irmã Dulce. Uma grande satisfação para alguém que tinha o hábito de nunca reservar nada para si mesma. Eu acho que eu já li tudo que Irmã Dulce escreveu, acho que já li tudo que se escreveu sobre Irmã Dulce, já ouvi praticamente todos os documentos e eu nunca vi um trecho, uma frase, onde ela pede alguma coisa para ela. Ela sempre pedia em função de alguém e por alguém. É a famosa frase que eu acho que é a síntese do pensamento dela. Em cada pessoa que bate à minha porta, eu vejo a figura de Cristo. Aí ela se perguntava, eu negaria alguma coisa a ele? Então, se era Cristo que ela estava atendendo, ela não podia pensar nela. Se ela guardou um profundo amor, guardou uma profunda devoção que ela tinha, né? Ela era muito religiosa, mas ela guardou um profundo amor também desses milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas que tiveram suas vidas modificadas. Isso deve estar guardado no coração dela, onde é que ela esteja. O enterro de Irmã Dulce na igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador, foi acompanhado por uma multidão. Nos dias seguintes ao enterro, o túmulo de Irmã Dulce na igreja da Conceição virou local de peregrinação dos fiéis, que acreditavam que ela era capaz de realizar milagres. O pesquisador e museólogo Oswaldo Gouveia comanda uma equipe que reúne documentos sobre a vida da religiosa, inclusive aqueles que possam comprovar a existência dos milagres. Parte desse acervo está neste memorial que funciona no Hospital Santo Antônio e é aberto à visitação pública. No ano 2000, foi iniciado o processo de beatificação de Irmã Dulce. Na realidade, nós encontramos um acervo razoável aqui. Basicamente documentos, fotografias, objetos poucos. Você sabe que ela tinha um voto de pobreza e ela era realmente franciscana, não tinha praticamente nada. Mas a gente agradece muito a família, né? A dona Dulcinha, Maria Rita, porque Maria Rita, como jornalista no Rio, tinha esse espírito de arquivista e tudo que saía sobre Irmã Dulce mandava para ela arquivava. As condecorações, por exemplo, que nós temos algumas, foram resultado dessa ação de Maria Rita. Então eu encontrei um acervo razoável. Mas eu diria que o acervo, o que nós fomos construindo um processo quase que intuitivo.
muito em cima desse amor, desse carinho que o povo da Bahia tem por ela, né? Então as coisas começavam a chegar. Era alguém que tinha um recorte, alguém que tinha uma foto, alguém que tinha um objeto, algumas coisas pueris, né? Algumas coisas simples, como o senhor que chegou uma vez aqui com um palito de fósforo queimado, me dizendo que ela tinha acendido uma vela para ele. A pesquisa sobre a vida de Irmã Dulce fez com que Oswaldo tomasse conhecimento de episódios que revelam toda a grandeza da personalidade da freira. A gente trabalhou muito com história oral, trabalhou muito com a questão da oralidade. Nós transformamos muito a oralidade em objetos. Tem dezenas de histórias. Nós temos relatos de pessoas que dizem alcançar graça, tem pessoas que assistiram o incêndio, o famoso incêndio de 5 de janeiro de 52, e viram ela avançando contra o ônibus, tirando as pessoas dentro do ônibus. Tem um depoimento de uma senhora que diz que foi salva por ela. Ao lado do Hospital Santo Antônio foi construída a Igreja da Imaculada Conceição, no local onde ficavam as ruínas do Círculo Operário. Aqui, toda terça-feira, dia da semana dedicado a Santo Antônio, são realizadas missas que atraem um grande número de fiéis. O Senhor esteja convosco. Depois da construção da igreja, os restos mortais de Irmã Dulce foram transferidos para cá. O mausoléu é visitado por centenas de pessoas todos os dias. Algumas vêm agradecer, outras fazem pedidos e muitas deixam algum tipo de lembrança, que pode ser uma foto ou mesmo uma fitinha colorida. Algumas escolas incluem a visita ao túmulo de Irmã Dulce no roteiro das aulas de história. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mesmo antes da morte de Irmã Dulce, algumas pessoas já se diziam abençoadas por milagres que ela teria realizado. Dona Iraci, parceira de todas as horas, conhece muitas dessas histórias. Uma criança com uns 4 anos tinha um tumor e ia operar em São Paulo. Aí a mãe trouxe a cueca e disse: irmã, o meu filhinho vai operar, está com caroço e não sei se escapa. Aí ela disse: me dê. Aí segurou a cueca, olhou para Santo Antônio e disse, aí rezou o Padre Nosso, eu junto com ela. Depois ela disse: quando você chegar lá, você vista. Quando ela chegou em São Paulo, que ela vestiu a cuequinha do menino, que levou para o médico, o tumor sumiu. O trabalho realizado pelo museólogo Oswaldo Gouveia e pela equipe dele contribuiu muito para agilizar o processo de beatificação de Irmã Dulce. Quando começou o processo de beatificação dela, para você ter uma ideia, nós fizemos a comissão histórica, em 1 ano e meio preparou o relatório histórico. Tem processo de canonização no Brasil que demora 20 anos o relatório histórico. Quer dizer, nós tentamos deixar tudo pronto para quando a comissão organizada, que não era somente composta por pessoas das obras sociais de Irmã Dulce, mas da arquidiocese, ligadas a outras instituições, elas encontraram, porque não praticamente tudo pronto, mas encontraram o material organizado. Vamos ver as virtudes, está aqui. Vamos ver a vida dela como infância, está aqui. De certa maneira, nós sistematizamos. O que a assessoria fez foi isso. Nós sistematizamos toda a documentação, todo o material existente. O que é a função do museólogo, né? O que é a função do documentalista. Para Maria Rita, sobrinha que assumiu a imensa responsabilidade de não deixar morrer a grande obra construída por Irmã Dulce, a beatificação vai ter um reflexo muito positivo na manutenção do trabalho. Eu acho que hoje chegar esse momento da beatificação é a garantia, a certeza de que sua obra vai permanecer no carisma por conta das visitas de turistas, de novos sócios protetores. E com isso eu acho que sua obra tem uma certeza de perpetuidade. Para a festa de beatificação de Irmã Dulce, os estudantes do Centro Educacional Santo Antônio, em Simões Filho, produziram uma grande homenagem em forma de teatro.
Um espetáculo com a participação de todos os 800 alunos, que remonta capítulo por capítulo a vida da freira. Ele foi construído de uma forma cronológica a tentar dar conta de toda a história de vida e da construção da obra de Irmã Dulce, acentuando momentos de grande importância, da grande política que ela foi, da grande pessoa social que ela foi, da benfeitora dos pobres, das crianças e adolescentes da Cidade Baixa. Então o espetáculo ele começa quando ela nasce, desde um pouco da parte da infância dela, depois a gente vai caminhando até ela encontrar-se com a vocação religiosa, aí ela se torna freira e depois o interesse da freira Dulce pelas obras sociais e o final, a sua morte e depois a beatificação. Essas duas flores viveram para que as crianças do nosso Brasil tivessem a oportunidade de viver com felicidade. Criança feliz, feliz a cantar, alegre falar, seu nome infantil, com Jesus, a todos conduz, olha as crianças do nosso Brasil. Um grupo de atores profissionais foi contratado para ajudar os estudantes nessa homenagem. Todos os que participaram dessa experiência dizem ter saído dela com uma nova visão do mundo. A gente estar participando desse momento histórico é muito rico nesse sentido, porque a gente está construindo história, a gente está cravando na memória do público brasileiro, do público baiano, soteropolitano, mais uma vez a imagem dessa santa, dessa venerável que foi Irmã Dulce. Eu acho que isso inspira a gente a pensar nos outros, não pensar só em mim. Se eu tenho isso, porque eu posso dividir. Então é pensar nos outros, ajudar as pessoas, ser humilde. Eu acho assim, uma lição assim, de humildade, honestidade, poder ajudar as pessoas, não pensar só em mim. Independente da confirmação dos milagres realizados por Irmã Dulce no campo do sobrenatural, ninguém pode negar que a trajetória dela é um milagre do ponto de vista prático da vida aqui na Terra. É impossível contar o número de pessoas que ela ajudou, seja fornecendo uma simples refeição ou mesmo livrando da morte certa. A presença dela é sentida com muita força em todos os lugares onde ela esteve presente. Dona Joselita vai ainda mais longe, jura que consegue vê-la visitando os pacientes do hospital, como fazia todos os dias. A vez maior aqui com a gente foi, mãe. Levantou a cabeça que foi. Mas já não vai deixar mais a gente, não. Mas ela vai fazer o andar, não vai. Vai pedir a Jesus. Ela está aí. Eu a morte, ninguém não vê. Mas você vê. Eu vejo. Os devotos que formam a Legião de Órfãos da Mãe dos Pobres não se consideram desassistidos depois da morte dela. No fundo, eles estão certos de que os demorados processos da Igreja Católica de beatificação e canonização só vão confirmar o que eles sempre souberam. Era uma santa mesmo, já é uma santa mesmo. Eu acredito que ela é uma santa. Por quê, meu filho? Para fazer o que ela fez, uma pessoa que eu não tenho palavra para dizer, mas sei que ela é uma santa. Era linda a vida da irmã, é uma coisa linda, não tem uma mulher igual a ela, não. Para fazer uma freira igual a ela, não tem, não. Igual a irmã, não tem, não. A luz que brilha mais forte na cidade do amor é Irmã Dulce, estrela guia, bota no colo a Bahia, na rainha Salvador. Metro e meio de esperança, cantiga de cantador, mas não é uma lenda viva, do céu uma voz nativa, nosso protetor, ternura do seu nome, Dulce, doçura,
caridade com uma criança.